Você sabia que na antiguidade existia uma torre que era tão alta que quase chegava aos céus? Uma torre com quase 2.500 metros de altura. O livro sagrado da Bíblia conta a história da Torre de Babel. E essa é uma das histórias que o ser humano não cansa de buscar a verdade. No vídeo de hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a história da Torre de Babel e descobrir se ela realmente existiu ou não. Mas antes, se você não é inscrito, clica nesse botãozinho vermelho para se inscrever. E como de costume, vai deixando logo seu joinha. Se inscreveu, deixou o joinha? Vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. A Torre de Babel. Fala galera, beleza? Bom, sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E hoje estamos em 2018 e o maior prédio do mundo está localizado em Dubai. E esse prédio tem mais de 828 metros de altura, chamado de Burj Khalifa. Mas a história que vamos contar hoje é de uma torre muito antiga e que seria muito maior do que esse arranha-céu. Segundo a história bíblica, a Torre de Babel foi o maior edifício já construído aqui na Terra. E a lenda diz que a torre era tão alta que chegava até o céu. Ela teria sido construída no sul da Mesopotâmia, onde hoje fica a Síria e o Iraque. E tudo isso em 2420 anos antes de Cristo. Que seria aproximadamente 130 anos depois do dilúvio que teria acontecido aqui na Terra, também citado na Bíblia. Hoje em dia já é bastante difícil construir um arranha-céu, um prédio que passa aí dos 1000 metros. Imagine então construir uma torre gigantesca lá na antiguidade, há 1000 anos antes de Cristo. Será mesmo que essas antigas civilizações tinham conhecimento e a capacidade de construir uma torre tão alta? E também qual seria o motivo de construir uma torre tão alta? O que eles queriam fazer com aquilo? Para falar dos motivos da construção dessa gigantesca torre, precisamos falar de um cara muito importante, Nimrod. Nimrod foi um personagem muito importante na Torre de Babel. E ele, galera, era neto de Noé, o famoso da Arca de Noé, que teria construído a arca para salvar os animais. Nimrod, na época, era rei de várias terras, e foi justamente ele que deu início no projeto para construir a torre, pois ele tinha o objetivo de chegar o mais alto possível. O primeiro motivo para construir a torre foi que ele queria se proteger de um novo dilúvio, já que o dilúvio da Arca de Noé tinha acabado de acontecer há 100 anos, e grande parte da família dele foi devastada pelo dilúvio. Então o primeiro motivo para fazer a torre era para a segurança dele. E o segundo motivo era para chegar mais perto de Deus. Mas ele não queria chegar mais perto para poder adorar ou ficar mais próximo. Ele queria chegar mais perto para enfrentar Deus. Nimrod queria se vingar de Deus, pois seus parentes teriam sido levados no dilúvio, e ele estava com raiva. Outra coisa que ele também queria construir a torre era para manter todo o seu povo unido e próximo da torre. Como a torre seria muito grande e muito alta, ela abrigaria muitas pessoas do mundo inteiro. E esse lance de unificar o povo em um lugar era uma questão um pouco contra a vontade de Deus, pois naquela época Deus agia para espalhar os grupos, para formarem civilizações, e espalhar o ser humano na terra, porque o intuito de Deus era que os homens se espalhassem pela terra e se multiplicassem, e não ficassem em um único só lugar. Mas mesmo assim, Nimrod seguiu o seu objetivo e começou o projeto de construção da torre. A construção levou 43 anos e foi feita uma torre com mais de 2.448 metros. Uma torre com quase 2,5 km de altura. Aproximadamente 3 vezes mais alto do que o atual maior prédio do mundo. Continuando a história da Bíblia, o livro diz que a torre foi construída em uma época em que todos os povos falavam uma mesma língua. Além disso, a torre era usada como edifício de astrologia e também um lugar para adorar deuses pagãs do céu, outros deuses a não ser o Deus. Então Deus viu que aquela torre era contra os seus princípios. E para impedir que a construção terminasse, Deus então espalhou outros idiomas entre os homens, fazendo com que eles se desentendessem e não conseguissem finalizar a obra. A cidade então recebeu o nome de Babel, que em hebraico significa confusão, e depois disso a construção foi interrompida para sempre. Ao redor de todo o Iraque existem antigas construções altas, conhecidas como zigurates. Zigurates eram monumentos feitos para homens se aproximarem de Deus, e acreditam que a Torre de Babel era um zigurate. Trazendo para os tempos de hoje, muitos historiadores e estudiosos acreditam ser um exagero ter existido uma torre tão grande quanto a Torre de Babel. Mas outros tentam provar que povos antigos realmente tinham reais conhecimentos tecnológicos e capacidade de construir essa torre. Mas peraí, uma torre tão grande como essa, se ela foi construída, ela tinha que estar por aí. O que será que aconteceu com ela? Ela
realmente existiu? Pesquisadores modernos utilizaram as informações encontradas na Bíblia para calcular até qual altura os engenheiros antigos eram capazes de construir. Na história, segundo a Bíblia, a torre foi feita com tijolos. Então, para tentar simular a história, cientistas reproduziram um tijolo de argila da mesma forma que ele era feito há 3.000 anos atrás e testaram a resistência desse tijolo. Colocaram o tijolo em uma máquina de prensa e apertaram o tijolo até quebrar. Segundo testes, usando esses tijolos antigos feitos de argila, o máximo que ele iria aguentar erguer seria uma torre de 150 metros. Porque depois disso, o peso da torre seria tão grande que o tijolo não iria aguentar e iria desabar. 150 metros, galera, não é nem perto de 2.500. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Como 150 era um número muito pequeno do que eles queriam, os cientistas não ficaram satisfeitos e buscaram uma outra forma de fazer a Torre de Babel. Foi aí então que um versículo da Bíblia despertou a atenção dos pesquisadores. O versículo dizia o seguinte: "E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal." Gênesis 11:3. Como o versículo dizia, eles pegavam esses tijolos e queimavam eles bem. Esse lance de pegar o tijolo e expor ele a uma temperatura de 800 graus é uma técnica que deixa o tijolo mais forte e resistente. Depois de ler o versículo, pegaram então o tijolo e queimaram ele, para ver se ele realmente ficava resistente e até que altura a torre poderia chegar. Diferente do primeiro teste, onde o primeiro tijolo quebrou ao chegar aos 400 quilos, esse tijolo queimado quebrou com 3.000 quilos. E aí, fazendo as contas, chegaram à conclusão que usando os tijolos queimados, era possível erguer uma torre de até 3 quilômetros de altura, ou seja, até o céu, um pouco maior do que a Torre de Babel. Então, galera, segundo a Bíblia, realmente era possível construir uma torre dessa altura, e usando apenas o conhecimento e tecnologias que tinham naquela época. Bom, agora já sabemos que realmente era possível construir uma torre dessa, tão grande. Mas será mesmo que há mais ou menos 1.000 anos antes de Cristo foi feita uma torre com quase 2.400 metros de altura? Recentemente, o Dr. Andrew George, da Universidade de Londres, examinou um tablete de pedra encontrado em uma ruína do Iraque. Esse tablete de pedra muito antigo teria nele esculpido o desenho que mostrasse mais ou menos como seria a Torre de Babel. E segundo o Dr. Andrew, essa é uma enorme evidência de que a Torre de Babel realmente existiu, pois alguém teria olhado para a torre e esculpido ela. Dificilmente teria saído do cérebro de alguém. Na imagem da pedra é possível ver o formato de uma torre e ao lado um homem com chapéu. O homem de chapéu presente na pedra seria o rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia de 605 a 562 a.C. E na pedra o rei Nabucodonosor II estaria bem do lado da Torre de Babel. E outra coisa que tinha na pedra, além do desenho, era uma legenda muito misteriosa. Nós jogamos o texto original no Google Tradutor e ficou mais ou menos assim: Etemenach Zicurat Babili, a casa, a fundação do céu e da terra. Zigurat na Babilônia, a base que enchi para fazer um alto terraço. Eu construí as estruturas com bitumen e cozinha em todo lugar. Eu completei o seu topo para o céu, tornando-o brilhante como o sol. Que brisa, né? Que brisa. Isso aí é o que? É uma história ou é uma descrição? É uma descrição. E ainda fala que o Nabucodonosor teria feito isso para todos os países, em todo lugar do mundo. Para todo mundo morar ali, na verdade, então. Bom, a descrição tá meio confusa, mas dá para entender que a torre era muito grande e que tinha intuito de abrigar pessoas do mundo inteiro. Ela não foi feita apenas por Nimrod, o neto de Noé, mas sim por todo aquele povo que estava ali, incluindo o rei Nabucodonosor II, que estava envolvido no projeto. Muitos acreditam que essa pedra com o desenho e essa legenda é a prova de que a Torre de Babel realmente existiu. Agora, como provar que ela teve quase 3 km de altura, acho que é algo que nós não vamos conseguir provar. E você aí de casa, acredita que a Torre de Babel realmente existiu? Acha que ela realmente chegava até os céus? E o que vocês acharam sobre essa história bíblica? Vocês gostaram? Lembrando que existem várias outras histórias que são bastante interessantes e que nós podemos trazer aqui para vocês. Não contando muito assuntos religiosos, mas sim apresentando alguns fatos históricos, como por exemplo a Arca de Noé, se ela realmente existiu, né? Existe um vídeo, existe uma história, uma teoria que ela na verdade está por aí, dentro de uma montanha. Existem outras histórias bíblicas de outras religiões também que podemos tocar e contar para vocês. Mas é claro, galera, respeitando todas as crenças. Estamos aqui só para fazer um papel de entretenimento. Então, se você achou interessante esse lance de trazer histórias bíblicas ou até mesmo de outras religiões, então deixa seu like aí e também deixa nos comentários a sua sugestão. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar seu like se você gostou. Deixou lá no começo, já deixa agora
hora, tá bom? Isso, vamos fazer uma meta de 453. 3. Redes sociais aqui na tela, Lucas Marques, Dani Molo, Você Sabia Vídeo, segue a gente lá, dá uma olhada, curte nossas fotos, vê nosso story e fala se você acredita ou não nessa história da Torre de Babel. Também, se você não assistiu o vídeo de ontem, assista aqui, tá na descrição e no card, e também aguarde o vídeo de amanhã, que tá saindo vídeo todo dia aqui, tá bom? Todo dia aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever aqui também, se você ainda não é inscrito, né? Ficamos por aqui então, isso tudo pessoal, Valeu! Red butterflies. Oh, yes, of course. Do